Olá pessoal, voltei. Vamos lá, sétimos. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água e a importância da água para os seres vivos, tá? Então vamos lá. A água, ela tem uma quantidade limitada. Parece que não, mas ela é limitada aqui no planeta Terra, tá? A água ela não cria. A gente não cria água. A água que tem aqui, ela é reciclada, tá? Então ela tem que passar por todo um ciclo, todo um processo natural para que ela volte a ser potável, né, e a gente consiga consumir. Potável significa que é uma água que você pode beber e que você não vai ter nenhum problema de saúde. É uma água totalmente limpa, tá? Geralmente você vai encontrar esse tipo de água em nascente, né? Mas não em nascente dentro da cidade de São Paulo, né? Que aqui é complicado, o solo aqui é extremamente poluído, então mesmo que a água, né, lá no fundo da crosta terrestre esteja limpa, na hora que ela sobe, ela entra em contato com a poluição do solo e aí fica inviável, ok? Mas assim, pensando em água potável, é, existem alguns lugares que tem algumas reservas bem grandes, tá? Aqui já dá até para a gente destacar esse parágrafo, tá? Que as chuvas e a neve, por exemplo, são a forma pela qual a água retorna à superfície, né? Reabastecendo rios, lagos, mares, geleiras, né? E se infiltra no solo, formando depósitos subterrâneos chamados de aquíferos. No desenho vai ficar mais fácil, deixa eu ir direto para o desenho, fica mais fácil a explicação. Dê uma olhada aqui, por favor. Vamos pensar no ciclo. A água, vamos começar por essa parte. A água vai evaporar. Então, uma água de um rio, uma água de oceano, ela evapora. Uma lagoa, tá? Alguma fonte de água que esteja ali na superfície. Por causa do calor, ela evapora. Né? Igual roupa molhada no varal. A roupa não sai molhada da máquina. Você não vai esticar ela no varal, a água não vai evaporar. Então, isso acontece nos rios também. Em corpos d'água isso acontece. Tá? Então, a água, quando ocorrer o processo de evaporação, ela sobe para a atmosfera e forma as nuvens. Tá? Essas nuvens podem se juntar e se condensar e formar o que a gente chama de precipitação. Nome chique para chuva. Tá? Então, ela pode voltar para o ambiente terrestre, né, para o continente, no meio de chuva, como forma de chuva, ou no caso, por exemplo, de neve. Aqui no Brasil, né, neva todo dia, né? Vocês estão cansados de ver neve. Então aqui é um fenômeno bem raro, né, gente? Mas se você pega lugares bem ao norte ou bem mais ao sul do planeta, neve é uma coisa comum, tá? E é água, só que ela está num estado muito próximo do sólido, tá? Então vai começar a se acumular e forma neve. Só que essa neve, essa água, né, na chuva em si, quando elas caem no continente, elas vão se locomover pelo solo e elas vão se encontrar em algum rio. Se ela não encontrar um rio, ela começa a ser absorvida. Olha o que está acontecendo nessa imagem aqui que eu estou destacando, tá? Olha o meu mouse aqui. Mouse não, desculpa, o cursor. Dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo que em braços menores do rio tem essas rachaduras. Parece uma raiz de uma árvore. Então isso é a água infiltrando no solo. Então essa água que ela infiltra no solo, que ela não chega em grandes braços, em grandes rios, né? Gente, ela vai começar a acumular e ela forma o que eu falei aqui, ó, aquíferos, tá? Aquíferos são reservas de água gigantesca no fundo do solo, tá? Lá no fundo mesmo. Tem alguns aquíferos que são aí a quase 10 quilômetros de profundidade, tá? Então tem alguns que são bem fundos, outros já são mais superficiais. E aí você vê, essa água, essa molécula de água, ela pode vir, tá infiltrada aqui no solo, ela pode acabar indo para um rio, ela pode acabar indo parar no oceano, e aí ela vai evaporar de novo, e aí ela chove, ou vira neve. Então, perceberam que é um ciclo? Esse ciclo ele é um processo muito lento, tá? E ele não é um processo tipo, tem a represa do Guarapiranga, então a chuva que cai aqui em São Paulo é a que vem da evaporação da água da represa. Não, meu amigo. E o vento? Porque o que pode acontecer? Se o vento está soprando muito em uma determinada direção, a água que evaporou, ela não vai cair aqui. O vento não vai levar? O vento não vai levar a nuvem embora? Então a nuvem ela vai condensar e ela vai fazer chover em algum outro lugar. Tá? Então assim, não quer dizer que a água evaporou aqui, ela vai chover aqui. Não, meu amigo. Ela pode cair muito longe do local onde ela foi evaporada. Tudo bem?
Vamos aqui, só um minutinho. Em relação a umidade, né? Falando, o que seria a umidade? Deixa eu explicar com mais calma. A umidade é a quantidade de água, né, na forma de vapor presente na atmosfera. Para a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que essa umidade fique em 60%. Tá? Só que o que acontece? Em lugares muito quentes, como aqui no Brasil, por exemplo, no verão é comum essa taxa de umidade cair bastante. Então, por exemplo, se você pega o Nordeste, aquele solzão de rachar o chão, sabe? Aquela cena assim do solo rachado do Nordeste. Gente, aquele calorão você não vai ter 60% de umidade, mas nem a pau. Então você vai ter ali próximo de uns 30, às vezes 20, tá? É muito seco. E aí, é exatamente isso que está falando aqui nessa parte destacada do livro de vocês. Essa falta de umidade, ela dá vários problemas de saúde. Principalmente quem tem asite da vida, rinite, sinusite, bronquite, né? E por aí vai. E então é assim, uma forma da gente tentar evitar essa situação. Tem uma forma bem caseira aí que funciona, tá? Por exemplo, pega um balde, põe um pouquinho de água dentro do balde, deixa dentro de um cômodo da sua casa, que é o lugar que você mais fica. Óbvio que você tem que verificar ali todo dia para não deixar acumular sujeira, né? Mosquito, botar ovinho, né? Dengue tá aí, né? Mas por que que esse balde com um pouquinho de água, ou um pote mesmo com um pouquinho de água funciona? Porque vai evaporar. Um pouco da água que evapora ali já dá uma ajudada no ambiente. Óbvio que se você tiver aqueles umidificadores, é bem melhor, tá? Mas no caso da Covid agora, por causa dessa pandemia que nós estamos, os médicos nem estão gostando muito de deixar as pessoas usarem esses umidificadores, porque o coronavírus ele é um vírus que ele gosta de umidade, tá? Então, na verdade, quase todos os vírus gostam de umidade. Então, se você tiver uma taxa muito alta de umidade dentro da sua casa, alguém está contaminado, facilita a transmissão do vírus. Então, a gente precisa repensar algumas coisas em relação a manter a umidade dentro de casa, ok? Essa parte é bem rapidinha, dá tempo, 7 minutos. Então, mais uns 5 minutos no máximo, a gente já consegue falar um pouquinho sobre esse texto. Quando eu falo de água e seres vivos, gente, todo ser vivo tem uma quantidade bem grande de água dentro dele. Tá? Alguns são praticamente água. Olha o exemplo da foto aqui, ó. A medusa, né? Popular água-viva. Gente, isso aqui não é quase não, na verdade ele é um pouquinho mais do que 90% de água. Então por isso o nome, água-viva, né? Autoexplicativo. Então assim, alguns animais, alguns vegetais têm reservas bem grandes de água. No nosso caso, por exemplo, o corpo humano ele tem uma média ali de 70% de água. Então, nossa, professor, então, se eu for fazer as contas, por exemplo, pô, eu tenho 100 quilos, então 70 quilos é água? É, meu amigo. Nossa, mas não tem 70 litros de água dentro de mim, professor? É, água não. Mas e o seu sangue? Só sangue geralmente são 5 litros. E os líquidos que formam as células? Então, assim, os líquidos do estômago, do intestino. Então, assim, tem várias formas de líquidos dentro da gente. Então, é feito um cálculo, é por volta de 70% a quantidade de água dentro do corpo humano. Tá? Pensa, por exemplo, uma melancia, um tanto de água que não é. Aí, se você vai para um oposto, né, por exemplo, uma banana não tem tanta água. Ela é mais seca. Ela é úmida, mas ela é mais seca do que uma melancia, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem diferente. Uma castanha. Qualquer castanha, castanha de caju, castanha do Pará, acho que são até a mesma coisa. Agora eu fiquei na dúvida. Mas não são plantas diferentes. O que acontece? Gente, todo ser vivo tem. Então, essa quantidade de água varia de um para o outro. Esses pontinhos, como já é de costume, a gente sempre grifa, então, por favor, grifem. Tá? Então, a água desempenha diversas funções essenciais para os organismos. Né? Primeira, realiza o transporte das mais variadas substâncias entre as células. Né? Segunda,
mantém o tamanho e o volume das estruturas, né? Se não tiver água, vai ficar todo murcho, né? Porque a célula fica redondinha porque tem água ali dentro. É um dos componentes formador de todos os líquidos orgânicos, tais como seiva vegetal, urina, sangue, suor. Falei isso agora há pouco. Participa de processos dentro do organismo, como respiração e digestão. Lembra da respiração que sai vapor de água? Sabe quando tá aquele frio, você dá uma baforada assim, sai um bafinho assim? Você vê um bafinho. Aí quando a gente é criança, a gente fica fazendo isso brincando. Então, pois é, né? Todo mundo já fez isso na vida. Mas assim, você vê, a gente perde água também. A transpiração é uma forma para perder água, professor? Sim. Manja aquela aula de educação física que você fica correndo igual um doido. Aí você para, começa, parece que abriu uma torneira. Vai saindo suor de você assim. Tá perdendo água, filhão. Por isso que dá sede, né? Então, assim, a água ela é fundamental para o nosso corpo, tá, gente? Só que a água, se não for bem tratada, se nós não cuidarmos da água da forma correta, aí eu vou chegar nessa parte chata aqui, ó. A água é fundamental para gente, mas existem doenças que são relacionadas à água, tá? Então, assim, eu vou encerrar já a aula por aqui, mas para a nossa próxima aula hoje eu vou falar sobre essa questão. Água é importante? Sem dúvida. Mas se não cuidar direito, vão aparecer doenças relacionadas. Ok? Abraços, pessoal. Fiquem bem e até a nossa próxima videoaula.